Boa noite a todos. Então, gente, vamos passar agora para a nossa aula com nossa irmã Germânia, que é um tema também muito importante, e, e a gente pode pensar, mas eu sei, mas não. Nós vamos aprender muito hoje à noite com respeito a esse tema. O tempo é seu, minha amiga. Boa noite, irmão. Irmãs também. Então, olha, acho que vocês já viram o tema da aula, está como algo de valor eterno, né? Eu acho que todas nós podemos pensar, imaginar o que que é esse algo de valor eterno. E com esse tema, eu vou dar uma aula aqui que é do Eldon, do presidente, né? Harold W. Hunter. E essa aula é de 1800. Não, 2008 deve ser. Não, Opa, não pode ser 1800. Ele mil não tinha essa. novecentos e oitenta e oito. 1988, gente, foi ontem. Então, essa é uma aula muito importante para todos nós, não só para os membros da igreja, mas para as pessoas que também não conhecem esse evangelho. As irmãs que hablam espanhol, que não entendam alguma palavra, por favor, pode me interromper e me perguntar, tá bem? Gracias, hermana. Então, assim, é, essa aula, ela me fez lembrar muito de como nós podemos estar realmente preparados com algo de valor até chegarmos na presença de Cristo, né? A Bíblia fala que nós temos que guardar os nossos tesouros nos céus, né? E eu estava lendo aqui umas escrituras e eu quero ler essas escrituras antes de eu entrar mais aqui fundo na aula, porque essa aula é uma preparação para entrar no templo sagrado, né? No nossos templos. Então, assim, eu quero que dessa preparação podemos tirar algo de valor eterno, entendeu? Mas eu quero ler umas escrituras aí com vocês. Eu peço aos irmãos que abram suas escrituras, quem tiver, queira. Qual delas? Uma está em 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2, 9. Sim, não precisa, se vocês não precisam ler, se não querem, porque eu já tenho elas aqui e eu posso ler todas elas. Mas aqueles que quiserem acompanhar, são 1 Coríntios 2:9. Vou ler. 1 Coríntios. A Eu não tenho ser que aqui. Quer você que eu veja para você? Que eu falo para você, eu encontrei. Dois leia. e E 9. tem uma outra escritura também que eu quero. Tem Malaquias 3:17. Primera Corintios. E Pode a ser outra. 2, 9. Aham, Mas como está escrito? Isso? aham, 1 Coríntios 2, 9. isso. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Entendeu? Então, assim, esse algo de valor eterno é o que nós temos a receber do nosso Pai Celestial, esse valor eterno. E é o que nós buscamos fazer todos os dias, renovando os nossos convênios. Porque renovar os nossos convênios não é somente estarmos na sacramental, nem somente indo ao templo, né? Porque os nossos convênios se renovam a cada dia, quando a gente pode melhorar e ter essa oportunidade de mudar todos os dias, constantemente, em atitudes, em pensamentos, né, em ações, em gestos, em tudo que fazemos, né? Então, a outra escritura está no livro de Malaquias. Eu vou chegar aqui em Malaquias, peraí. Malaquias 3:17. Diz assim: E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia, que farei, o que farei? Serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem que poupa a seus filhos que o servem. Aí eu vou ler o 17 só para vocês pegar um pouquinho mais. Então sereis outra vez, ou então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem.
Então, essas duas escrituras, eu busquei ela aqui na Bíblia, mas a gente tem umas escrituras atuais, né? Que está em Doutrinas e Convênio 97, versículo 15, as nossas escrituras, né? Diz assim: E se meu povo me construir uma casa em nome do Senhor, e não permitir que nela entre qualquer coisa impura, de modo que não seja profanada, minha glória descerá sobre ela. Então, assim, essa escritura, ele está falando aí do templo, dos nossos templos, certo? Do templo que nós temos hoje. Então, assim, por que que a gente tem que estar preparado para ir ao templo? Eu tive uma preparação antes de ir para o templo. Eu cheguei antes, eu achava que o templo era como se fosse mais uma igreja, mais uma capela, né? E depois dessa preparação foi que eu pude ver que não era só um outro, não era apenas uma outra capela, e sim um lugar sagrado, onde eu tinha que estar preparada fisicamente e mentalmente e espiritualmente para poder estar naquele lugar. Então, assim, e todas essas coisas, ainda aqui, ainda são coisas simbolicamente que nos preparam para a presença do Pai Celestial em pessoa. Então, é, eu gostaria que. Eu não tenho, gente. A Doutrinas e Convênios só tenho no app da igreja. Então, vou ter que pegar aqui meu celular para ler com vocês. Quer que eu leia para você? Pode ler. Temos aqui a Doutrina e Convênio 97, do 15 ao 17. São Tá. 3 versículos aí. Deixa eu fazer em português. Doutrina e Convênios, que número? 97, 15 e 17. 97, 97, ok. 15 e 17, 15 a 17. Ok. É, e se meu povo me construir uma casa em nome do Senhor e não permitir que nela entre qualquer coisa impura, de modo que não seja profanada, minha glória descansará sobre ela. Sim, e minha presença lá estará, porque entrarei nela, e todos os puros de coração que nela entrarem verão a Deus. Uau! Mas se for profanada, não entrarei nela, e minha glória lá não estará, porque não entrarei em templos impuros. Nossa, mãe, uau! Isso é profundo. Isso é Então, profundo. desculpa, por causa de pessoas que não entram puras no templo, eles estão prejudicando também o Espírito do Senhor que se mantenha no templo, Exatamente. certo? Certo, exatamente. Então, assim, vocês já ouviram um ditado que diz assim: me diz com quem tu andas, que eu te digo quem tu és? Então, assim, esse é um ditado de muitos e muitos anos, e com certeza diz quem tu és pelo fato da língua do povo que vão falar, né? Mas, assim, quanto mais nós estamos a chegada de pessoas que estão no mesmo propósito, mais força espiritualmente nós temos. Por quê? O braço não pode ficar separado da perna. A perna não pode ficar separado do corpo, né? Ou seja, a perna não pode estar separada do corpo, nem o braço também do corpo, nem o dedo da mão. Nós precisamos do nosso corpo inteiro, com todos os membros, para ele funcionar normalmente, certo? Então, assim, nós, na casa do Senhor, precisamos todos estar unidos em um só espírito. Porque se tiver um lá dentro que não está correto, isso atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. E a palavra de Deus também diz que nós não podemos ser uma pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Vocês já viram isso na Bíblia? Espero eu que sim, porque eu já vi. Nós não podemos ser essa pedra de tropeço. Então, por isso, a igreja providenciou, e mesmo antes, lá desde os primeiros tempos que existiu, sempre existia um preparamento para a pessoa entrar no templo. Esse preparamento, a irmã Lígia falou aí da mãe do bebê, e me fez me recordar que quando a mulher vai ter um filho, o corpo dela se prepara durante 9 meses para ter um bebê, certo?
E a mulher, quando chega os 9 meses, ela tem que preparar uma bolsinha com as coisas que ela vai levar para o dia do parto, né? Para a chegada do bebê dela. Vocês concordam? E lá ela põe todas as coisas que são necessárias para a chegada do filho dela. Nós também, quando vamos ao templo, nós temos que se preparar, ou seja, nós temos que ir com a nossa bagagem feita. E essa bagagem não pode ser uma bagagem de qualquer maneira. Eu posso ir no templo de qualquer maneira? Não posso ir no templo de qualquer maneira. Eu posso só chegar lá no templo e chegar e entrar? Não posso. Ele precisa de uma recomendação. Por que precisa de uma recomendação? Primeiro, porque nós temos que ter uma recomendação dada por uma pessoa que está, como diz um presidente ou um bispo, e eles que podem nos dar essa recomendação. Isso tem uma entrevista onde você vai passar e você tem que fazer um preparamento com você mesmo. E aqui tem uns passos que eu quero citar aqui para vocês. Aí diz aqui, um dos primeiros passos, são 5 passos. 5 passos, deixa eu ver, exatamente. São 4 passos. São 5 passos, desculpa, são 5 passos. Diz aqui, ó, primeiro passo, cada pessoa deve ser digna. Aí, por que deve ser digna? Em Doutrina e Convênio, já acabou de ler, né? Porque a casa do Senhor não pode ser profanada. Você já deve ter visto também na Bíblia que quando Jesus ensinava na sinagoga, acho que era na sinagoga, e não, no templo sagrado, que estavam fazendo vendas e coisas na frente do templo, e ele chegou lá e quebrou tudo. Você já deve ter falado, né? E falou assim: estão fazendo da minha casa um covil de ladrões e salteadores. Acho que você já deve ter visto isso na Bíblia. Então, assim, a casa do Senhor, a gente tem que ser digno de entrar lá. Por isso que ele fala que a minha casa não pode ser profanada. Lá não é para a gente estar de fofoquinha com o irmão, não é para a gente estar falando da vida do outro, não é para a gente estar como diz, se preocupando com o que vai fazer amanhã. Lá é para a gente levar o Espírito, as nossas orações, os nossos jejuns, as nossas súplicas, as nossas petições, o nosso espírito de amor, a nossa gratidão até lá. E fazer as coisas que nós precisamos fazer lá, as ordenanças que nós temos que fazer. Então, assim, esse é o primeiro passo. E o presidente Harold W. Hunter diz: pediu-nos que meditassem nas atitudes e comportamentos dignos que o Senhor nos indicou no conselho dado no, no, aos santos de Kitlan. Ou seja, Deus, esse presidente falou assim que nós deveríamos meditar, ou seja, ver a nossa mente, ver se nós se sentimos dignos de estar ali. Então, assim, se tem alguma coisa que eu não estou confortável, talvez com alguma coisa que eu não estou digno, talvez eu deveria conversar com o meu bispo, talvez eu deveria fazer um jejum, falar com o Pai Celestial, para que esse problema, essa dificuldade que eu estou tendo, possa ser tirada dali. Então, a gente deve se preparar, fazer essa preparação. O segundo passo. Esse conselho também que ele dá, tem também Doutrina e Convênio 88, 119. Eu vou ler para vocês. Esse é um conselho. Eu vou ler para vocês. Espera aí que eu vou buscar aqui, um minuto. Gente, eu preciso comprar um Doutrinas e Convênio. Alguém Eu tem? vou te levar amanhã, tá? Amanhã eu te levo, Tá bom. tá? Tu vai no templo amanhã, né? Uhum. Peraí, porque eu só tenho aqui no aplicativo. E pense numa pessoa que não gosta de. Eu tenho para você. Eu tenho para você. Uhum. Peraí, um segundo. Achei 88. Vamos Quer que eu até. leia para você? Para você ter. Se você já achou, tudo bem, mas eu ainda não achei. Peraí. Eu quero que leia. Eu vou ler isso aqui porque eu acho que é importante. As irmãs que gostam de ler, porque eu gosto de ler, gente, eu acho importante falar as escrituras. Ele diz aqui, 88, 19. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum,
uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Então, assim, esse preparamento você tem que levar o seu corpo e o seu espírito preparado para receber o quê? O que nós vamos receber lá? As bênçãos do Pai, o Espírito do Senhor, a resposta que nós precisamos. Deus vai habitar num lugar sujo, impuro? Não habita. Diz a Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos impuros, profanados. Fala, Lígia. E lá nós também temos a oportunidade de receber o poder dos céus, receber inspiração do céu. Uhum. A gente vai falar, não, mas lá no templo está todo mundo lá voando, se recebendo. Não é assim, mas o momento que realmente nós precisamos aquela, aquela orientação do alto, por alguma razão ou outra, e o Senhor nos coloca naquele momento. Se É. nós estamos com a mente fixa, como você falou, sem coisas que nos tirem o espírito. Uhum. Ó, ele pede para a gente fazer uma pergunta para cada um de nós, né? Ele diz assim: são essas atitudes e comportamentos verdadeiros indicadores do que cada um de nós deseja e procura ser? Ou seja, quando você estiver indo para lá, então vem um pensamento, alguma coisa que você sabe, o Espírito te fala que não é para você estar pensando nisso agora ou estar falando nisso, o que seja que está te atrapalhando. Então ele fala assim: é isso que indica que você deseja ser, o que você está procurando ser ali? Para você poder limpar, a gente mesmo poder dizer assim, não, eu não posso ir com esse espírito, eu não posso estar com essa atitude ou com esse pensamento aqui dentro. Então, assim, essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. A outra pessoa diz assim, ó, o segundo tópico diz assim, toda pessoa deve ser humilde. 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 Humildade, gente, vocês colocam uma coisa na cabeça também para vocês entenderem. Humildade não significa ser tolo, ser bobo. Ser Entendeu? tonto em espanhol. Não teria que ser Não pode tonto. Ser ser humilde bobo. não é ser tonto. Uhum. Exatamente. Humilde não é ser tonto. Então, assim, para que nós aprendamos, porque existe coisas na vida da gente que às vezes é, às vezes, se você tenta ajudar uma pessoa e você tenta, e a pessoa, você vê que a pessoa tá aproveitando de você e você tá ali. Então, assim, acho que nesse ponto, às vezes, a gente está sendo um tonto, porque às vezes Deus está trabalhando com aquela pessoa e você, às vezes, não está ajudando, você está atrapalhando Deus trabalhar com ela. Então, tem várias coisas assim que a gente, quando a gente tem o Espírito do Senhor, a gente sabe identificar se você está sendo humilde ou tonto, como diz a Lígia. Então você tem que saber lidar isso. Então um do segundo passo é esse. Toda pessoa deve ser humilde. Toda pessoa deve entrar no templo com humildade e o desejo de receber instrução do alto. Ou seja, a gente tem que ir no templo com esse desejo de receber respostas, de sentir o Espírito, de receber as bênçãos que o Pai tem para nós, né? E sair daí uma pessoa renovada. Porque, assim, problemas todos nós vamos ter, mas nós temos que fazer esse preparamento para nós chegarmos lá com o coração contrito, para que a gente possa sentir onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa mudar. Qual é a resposta que eu recebi por esse problema que eu estava precisando? Aí ele diz aqui, ó, por que a humanidade é tão importante ao servirmos e aprendermos no templo? Oh, desculpa, gente, porque a humildade é tão importante ao servirmos e aprendermos no templo. São perguntas para você fazer para você mesmo, não precisa me responder. Então, assim, por que a humildade é tão importante ao servirmos no templo? Só que dentro do templo nós temos que ser humildes uns com os outros, porque todos nós estamos aí com o mesmo propósito. Viemos às vezes sobrecarregados, viemos através de uma resposta, viemos às vezes através de uma cura, viemos pedindo ajuda do Pai Celestial, viemos agradecer. Então, assim, todos nós estamos com um espírito aí de bondade, de amor. Então, assim, façam essas perguntas. Por que a humildade é tão importante ao servir no templo? Então, a Doutrinas e Convênio
De novo, Doutrinas e Convênio. Doutrina e Convênio 136. Alguém tem? Alguém quer ler? Lá vai eu, por 136. Gente, 136, 32 ao 33. Espera aí que eu já leio. Aqui diz, ó, que o que for ignorante adquira sabedoria, humilhando-se e invocando o Senhor, seu Deus, a fim de que seus olhos sejam abertos para que ele veja e seus ouvidos abertos para que ele ouça. Pois meu espírito é enviado ao mundo a fim de iluminar os humildes e contritos para a condenação dos ímpios. Entenderam? Então, assim, por que a humildade é importante? Porque Deus fala isso, que sem a nossa humildade, a gente não consegue receber essas respostas do Pai Celestial. Temos que ter a humildade, temos que estar agradecido, temos que estar com esse espírito, né? De como eu li aí. Uma coisa muito importante que o que traz a humildade também, muitas vezes, é a paciência, a esperança. Quando você tem a paciência e a esperança, parece que você te acalma o espírito. E você consegue, sabe, sentir algo bom. E aquilo te dá humildade. Mas se a gente está muito, sim, preocupado, muito, vamos dizer, nervoso, estressado, tira tudo. Tudo muda. Muda tudo. Então, a paciência e sabe, naquele momento é o que faz você adquirir mais humildade. Pelo menos eu estou pensando na minha pessoa, estou falando de mim agora. É a paciência de não deixar o momento te controlar, mas sim você controlar o momento. Não deixar o momento te controlar. Senão as pessoas te controlam muitas vezes, devido a cada pessoa somos, quando a gente fala, a igreja é um hospital, não somos um hospital, aqui somos, todas temos defeitos, ninguém aqui é perfeito. Mas nós Olha, temos que nos fortificar, entendeu? E não é fácil, isso não é easy. olha, eu acho que uma maneira, acho que por mais criaturas carnais que estamos, talvez nesse momento sendo, eu acho que se você ainda, como disse, se sente mais fraco do que fortificado no espírito, acho que é essencial, principalmente na preparação do templo, a pessoa fazer um jejum antes de ir ao templo. Porque quando você está fazendo esse jejum, isso te aproxima mais do espírito. Então, fica mais fácil você ter essa paciência, fica mais fácil a pessoa ter essa humildade, porque você está alimentando o seu espírito e não a sua carne. Então, aí ajuda muito essa parte aí. O jejum vai ajudar a gente a ter essa paciência, e com essa paciência a gente tem a humildade, igual a irmã Lígia falou, certo, Lígia? Então, assim. Ele, no terceiro passo, diz assim: cada pessoa deve compreender que é essencial recebermos as ordenanças e convênio do templo para obtermos a vida eterna. Ou seja, temos que fazer as ordenanças do templo, porque não tem como, não tem outra maneira de sermos exaltados, chegarmos a ter a nossa vida eterna. Temos que fazer as ordenanças, temos que ser selado, temos que fazer todas as coisas necessárias. E o presidente Harold B. Lee disse: as cerimônias do templo foram concebidas por um Pai Celestial sábio, que revelou a nós, nestes últimos dias, como agir e como guia e proteção para toda a vida, a fim de que você e eu não deixemos de merecer a exaltação no reino celestial, onde vive Deus e Cristo. Preparem-se para as suas investiduras, ou seja, para os nossos endomas. Nós temos que fazer essa preparação. E acho que todos nós que estamos aqui já passamos. Aqueles que não ainda tiveram essa oportunidade, que se preparem, porque as bênçãos do Pai Celestial são muitas. E como eu falei aqui nas primeiras escrituras, em Coríntios e Malaquias,
Está falando das bênçãos que ele nem cita quais são elas, porque é como se Deus está dando um tesouro para nós. É um tesouro que ele tem guardado para os seus filhos. Assim como, com certeza, Jesus Cristo recebeu não só a vida eterna, mas a herança do seu Pai. Então, mais na frente, no 4, diz assim. Antes do 4 diz assim, o Joseph Smith declarou: essas bênçãos nos asseguram através da nossa fidelidade, entendeu? Da nossa fidelidade. E essas bênçãos está falando na Pérola de Grande Valor. Acho que vocês já devem ter lido Pérola de Grande Valor. Ele fala sobre isso, das doutrinas de salvação. O 4 diz assim: toda pessoa deve compreender a importância de usar o garment. Será que todos nós daqui realmente sabemos essa importância de usar os garments? Quando eu pertencia à igreja adventista, eu vou buscar aqui uma escritura que eu gostaria de citar com vocês. Espera aí, um segundo. E fala, você fala? Espera aí. Qual é? Fala qual que é. Fala que a Diva vai olhando, vai. Gente, eu vou buscar um minuto. Não, fala qual é a escritura. Mas é que eu tô falando, tô buscando. Eu botei aqui na coisa, eu tenho que buscar aqui. Oh, é Velho ou Novo Testamento? É no Novo Testamento. Novo? Quem? Calma. Eu pensei que você já tinha anotado. Não anotei, mas agora me lembrei e agora eu quero falar. Eu quero falar dela. Enquanto você procura a tua escritura, uma coisa que eu acho muito, muito importante é fazer o curso, né? Porque tem aqueles cursos, eu fui agraciada uma vez que o bispo me deu a responsabilidade de ministrar 3 vezes esse curso de preparação para o templo. Como a gente aprende, né, nesse curso, sabe? Porque muitas pessoas querem ir para o templo por curiosidade. Né? Ai, tá chegando, agora eu posso, é curiosidade, porque lá falaram isso, lá acontece isso. Então, a pessoa vai para o templo sem o mínimo do entendimento para ela, para ela. Ela vai por curiosidade, ela quer saber o que que acontece, o que as pessoas falam, por que que vestem aquelas roupas. E esse curso de preparação para o templo, eu fui muito abençoada quando o bispo pedia para mim dar esse curso e depois eu ia com as pessoas com quem eu dava o curso. É uma maneira totalmente diferente de você entender, compreender e estar preparado para entrar no templo. Eu acho bem importante. Muito bem, Silvana, obrigada por esse testemunho aí. Olha só, está em 1 Timóteo, gente, eu lembrava que era em Timóteo, não sabia, eu saí folheando aqui todas as páginas do negócio. Em 1 Timóteo 2, do 9 ao 10. Alguém quer ler ou não? Eu leio. Que do mesmo modo as mulheres também se adornem com traje recatado, com pudor e modestia, não com os cabelos trançados, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como é decente para mulheres que proferem servir a Deus com boas obras. Então, assim, todos nós que estamos aí estamos buscando fazer boas obras para Deus, né? Ou seja, as que ainda talvez não estejam nos seus 90, nos seus 90 ou 100%, que comece a partir de hoje a pegar seus 100%, viu? Porque o amanhã não nos pertence. Outra coisa, ele diz assim, não com ouros e não com vestidos preciosos. Isso não significa que a gente não pode vestir, mas ele fala assim, com modéstia, não com vestidos preciosos. Não, a gente tem que andar com um mendigo feio, a gente tem que andar bonito. Andar modesta, andar bonita. Mas com modéstia. Andar bonita, você pode botar um brinquedo, não precisa botar um pneu de um carro desse tamanho aqui na orelha, não precisa pintar o lábio de uma cor mais fluorescente, não precisa estar com as pulseiras no braço todinho, não precisa estar com o vestido do ouro mais fino, não precisa nisso. Como uma mulher que faz profissão de servir a Deus. Jesus, em nenhum momento na palavra de Deus, em toda a Bíblia, até onde eu tenho lido até hoje, nunca falou de como Jesus Cristo andava. Se ele andava com os tecidos mais finos, mais ricos, mais cheios de coisas, não falava.
acredito eu, pelas formas que ele andava, era simples e com modesta. E com certeza bonito, porque a simplicidade também tem muita beleza. Você pode andar Ana, bonita e simples, sem, como você falou, sem ¿pu- colocar coisas loucas, né? Você pode andar ¿puedo bonita. decir algo? Pode, irmã, pode. Mas rápido, por favor. Sí. Tem pouco No, tempo. que yo leí un versículo de la Biblia que dice que hay que vestirse de buenas obras, Uhum. no de ropas caras ni joyas, que las obras que hacemos es lo que nos viste. Sim, Como que ese es el mejor vestido. sim, exato. É porque é exatamente isso. Muitas pessoas dizem assim que nós outros, Deus não quer, Deus não está vendo o seu corpo, Deus está vendo o seu espírito, sim. Mas assim, se Deus quisesse que o homem andasse nu, quando Adão e Eva pecou, ele não teria feito roupas para eles, teria deixado eles desnudos, entendeu? E hoje em dia, as mulheres, nós mulheres principalmente, tem diminuído o tamanho das roupas das mulheres. Gente, eu estou falando aqui, eu espero que vocês possam estar entendendo que eu não discrimino nenhuma pessoa pela forma que ela anda, se anda vestida ou anda pelada. Se eu ver e a pessoa me permitir e eu sentir de falar, ou se a pessoa me perguntar, eu posso estar orientando dessa forma, mas não estou criticando quem usa roupa curta, anda No, como você. hermana, pero la palabra modestia quiere decir, por ejemplo, no tener un escote tan grande, que no se Sim, vean los pechos, porque hay hermanas, bueno, no, hay gente, no hermanas, hay gente en todas partes que un escote es tan grande que se le ve los senos. Eso es no tener modestia, porque la modestia no es ponerse una ropa simple, es no mostrar lo que no se debe mostrar, uhum. ¿entiende? Por isso, é isso que eu estou dizendo, irmã. Eu estou falando exatamente sobre isso. Por quê? Porque não devemos andar assim? Porque a palavra de Deus também disse, e acabei de citar um pouquinho atrás para vocês, que não devemos ser pedra de tropeço na vida de outra pessoa. Não podemos fazer com que meu irmão ou minha irmã peque por mirar a mim. Por quê? Um homem, por menos, um homem que não está, porque solamente a pessoa, né? Quando a pessoa está revestido pelo Espírito Santo, quando ele está alimentado espiritualmente, ele não vai mirar uma mulher que pode estar desnuda com desejo, entendeu? Não vai mirar assim, mas se ele não estiver alimentado espiritualmente, ele vai tropeçar por mirar uma mulher assim, entende? Então, assim, devemos vestir com modesta por esta razão, para que nós não sejamos desapropriados na presença de Deus e para que nós não possamos fazer o nosso irmão tropeçar ou a nossa irmã tropeçar, entende? Porque Sí. às vezes muitas mulheres também, às vezes por mirar um homem com o peito de fora, com a camisa aberta, então a pessoa mira, nossa, esse homem está tremendo. Então, essa forma de pensar, isso já sacou o foco espiritual. Então, temos que saber como devemos nos vestir para que isso não seja uma pedra de tropeço na vida de outra pessoa. E é isso. Igualmente, si vemos a alguien que está como inapropiadamente vestida, no decimos nada, porque no queremos incomodar, Sim, porque sim. no vamos a juzgar tampoco, pero sabemos que no está bien, pero no podemos como decir eso no está bien, no podemos nosotros decirle a una persona cómo vestirse. Sim, sim. So, tenemos que como de alguna manera... Nós só podemos dizer a esta pessoa se essa pessoa nos permite e que ela quer nos escuchar, entende? No, y lo que pasa también, Mari, es que hay liderazgo en la iglesia. Hay sociedad de socorro, hay quórum de elders, hay bispados, hay mucha gente que pueden instruir con discursos, con consejos. Hay. Sí, La hay, cuestión es que hay. la gente tiene que tener el interés de querer, como dijo, instruir, y las personas tienen que tener la humildad de aceptar Exacto. si es algo. También tiene Esa también No, es la mas- otra cosa, porque a veces Gente, cuando uno le dice a la hermana o quiere ayudarla y la hermana se ofende, no viene más, entonces tiene miedo sim, por tiene isso, miedo de que no venga más, entonces no dice nada. Eu Porque penso, después la eu culpa penso de que o uno. melhor é a gente dar o exemplo. Ya, un ya. ejemplo, exactamente. o Pero exemplo, muchas hermanas a veces No hacen la podemos vista dejar gorda. una manzana, Mari,
destruir a los demás. Sí, Una Tenemos que, manzana mala no podemos dejar destruir. nosotros tenemos que vestir bem e para dar exemplo Con uno mucho para outro de espíritu, coisa. ¿no, Diva? Con mucho pero espíritu. es Con difícil los espíritu. tiempos que vivimos. Por ejemplo, yo iba a una capilla al principio cuando recién me mudé y por ejemplo, había una señora que era venezolana que recién había llegado de su país y ella tenía un cuerpo espectacular, pero todo lo que se ponía era pegado. Y yo le decía, no hacía falta que se ponga todo pegado, porque por más que no se pusiera nada pegado, se podía ver que tenía un cuerpo espectacular. Mira, Y una vez la llamaron para discursar y ese día estaba toda la estaca y ella tenía costumbre de ponerte todos sus vestidos así apretados y cuando ella se subió a darle el discurso, toda la estaca miró para abajo así. mira, Todos miraron para abajo y yo dije, bueno, eso sería más que suficiente, no hay nada más que hablar, porque con solo poner la mirada para abajo era para decirle que por favor no se vista más así. O sea, sin decir, nadie quiere ofender, o sea, el cuerpo lo tiene perfecto y nosotros lo reconocemos, pero para ir a la iglesia hay que tener mucha modestia, pero es muy difícil que una persona nueva lo entienda. Ah, sim. então, entendo, irmã. Desculpa, mas eu preciso cortar um pouquinho mais para falar, para terminar aqui a aula, que falta pouco tempo. Já excedi um pouco tempo aqui, irmã, desculpa. Tranquila. A escritura acabou de dizer muito claro, talvez nós não prestamos atenção, mas aqui diz assim, olha, aqui diz assim, bem claro no versículo 10 de 1 Timóteo 2:10, diz assim, ó. Mas como convém à mulher que faz profissão de servir a Deus, entende? Então, assim, a gente consegue diferenciar o joio do trigo quando você vê nitidamente as pessoas que faz com as obras dela, se ela está servindo a Deus ou se ela ainda está fraca espiritualmente, entende? E assim, se a pessoa está vindo, o Espírito vai falar com ela, através das aulas, através dos ensinamentos, o Espírito vai falar. E se não falar, nós não podemos deixar de não falar. Se ela está vindo, a gente pode. Se a coisa está a excesso, nós podemos chegar e conversar e mostrar para ela uma escritura. Não precisa chegar para a irmã e dizer, irmã, você está andando pelada, que a sua roupa está inapropriada, mas a gente pode mostrar uma escritura. Eu te digo porque eu aprendi muito do evangelho com um senhor maior, ele tinha 72 anos. E eu era, na época, eu digo católica porque não tinha nenhuma religião. E esse senhor vinha com a palavra para mim, ele dizia assim, minha filha, lê bem aqui para mim o que está dizendo aqui, nessa palavra aqui. E ele me mostrava os versículos para eu ler. E então, pelo meu próprio entendimento, eu entendia o que estava dizendo as escrituras, pelo Espírito de Deus que falava comigo através da palavra do Senhor. Então, essas coisas a gente pode estar falando para os nossos irmãos, podemos fazer um jejum pela nossa irmã que está assim, nós podemos ler uma escritura para ela, a gente pode... Tem várias formas da gente ensinar uma pessoa, não necessariamente nós podemos escandalizar a nossa irmã, entendeu? Porque é isso. E aí, Tem outra situação também, né, Germânia? Não é somente de roupa, mas outras atitudes também que não são boas sim, também. que não Não são é boas. somente as roupas, tem outras coisas que não Sim, são então, boas. mas estou falando das roupas pelo momento, por exemplo, eu estou falando pelos nossos garments, por exemplo. Os nossos garments não dá para usar, por exemplo, com um shortinho mais curto, não dá para usar com uma blusinha de alcinha. Então, através das preparação do templo, por aí você já vê que não vai dar mais para você andar como a pessoa andava, né? Então a pessoa tem que se adaptar aos novos convênios que ela fez com o Senhor. Hacer el cambio. Isso, a pessoa por si só, Deus vai fazendo a obra nela e ela vai mudando quando a pessoa realmente tem a profissão de servir a Deus. Porque há lugares para tudo. Eu fico vendo, assim, muitas pessoas, não julgo ninguém, porque nem tem porquê, mas a minha mãe existia roupa para a gente ir para a igreja, roupa para a gente vestir em casa, roupa para a gente ir numa festinha de aniversário, tinha uma separação para tudo isso, né? Então, assim, se as mulheres querem andar de determinadas formas, vai para a praia, né? Então,
Existem vários lugares preparados para um monte de coisas, mas o que vai definir se essa pessoa é uma pessoa apropriada ou não, realmente é as obras dela e o ela mesmo com Deus. Não sou eu, não é nenhuma pessoa que vai dizer isso. Às vezes as atitudes podem até estar dizendo quem ela é, mas Deus assim o saberá, como pode resolver certas coisas com as pessoas. Mas a importância dos nossos garments, onde eu vou terminar, que eu vou ter que finalizar. Eu tenho quantos minutos, meninas? Tá bom, tem mais situação. Hum. Mais 5 minutos? Vai, mais 10 minutos, vai. Então, todos nós temos que compreender essa importância dos garments do templo. Temos que entender essa importância. Essa importância é o quê? Você fez esse convênio com Jesus Cristo e ela fala claramente, ó, os membros da igreja que foram vestidos com os garments do templo devem ou fizeram convênio de usá-lo durante toda a vida. Isso significa devem ser usados como roupa de baixo dia e noite. Entende? Dia e noite. Por que dia e noite? Porque nós dormimos durante o dia. Satanás não dorme durante o dia. Nós descansamos durante a noite. Satanás não descansa durante a noite. Esse é um motivo de nós, sempre que ponhamos os nossos garments, podemos lembrar da importância de Jesus Cristo na nossa vida, que pode nos dar livramento para muitas coisas, não só fisicamente, mas pensamentos, mentalmente, como nos guarda o nosso corpo. Então, são muitas coisas, muitas formas de nos proteger. E ele sabe quais são as formas que ele protege a cada um de nós diferentemente. Entende? Então, assim, esses foram os convênios que nós fizemos, e ele diz, o princípio fundamental é usar o garment e não encontrar razão para removê-lo. Quando a pessoa tirar, quando a pessoa tiver que tirar, deverá vestir novamente assim que possível. Ou seja, se por acaso você vai numa praia, num lugar que, né, como é que você tira, mas assim que possível você veste. Você vai no médico, você tira, assim que possível você põe de volta. Porque assim também nos ajuda a lembrar e estar sempre constante de Jesus Cristo, porque é como se ele está aqui conosco o tempo inteiro. É um lembrete. Os símbolos dos nossos garments também é um lembrete dos convênios que cada um de nós fizemos. E qual é outra coisa mais importante? Os preparativos. Primeiramente, para ir no templo, nós precisamos da nossa recomendação, dada pelo presidente ou pelo bispo. Passamos por a nossa entrevista, que as perguntas não posso estar falando, mas acho que todos nós já passamos por aí, né? Planejar e fazer uma programação para ir ao templo, ou seja, vou planejar o dia que eu vou planejar o tempo, a hora, se eu vou pegar carro, se eu vou pegar um ônibus, se eu vou com um amigo, a gente tem que se planejar. Nisso, fazer um plano de viagem, pessoas que não têm o templo perto, como a gente tem um privilégio de ter um templo tão perto, mas tem pessoas que não têm, às vezes tem que fazer uma viagem até lá. Então a pessoa tem que se preparar para essa viagem, tem que saber se a pessoa vai ter dinheiro, alimento, ver todas as coisas que precisa fazer com antecedência, talvez uma estadia, onde vai ficar. Temos que fazer isso. Fazer uma reserva para a viagem, né? Que a pessoa leve o seu dinheiro, aí as vestuárias, né? Se a pessoa não tem as suas roupas brancas que possa comprar, porque no templo não tem roupa para todo mundo, né? Não tem roupa. E a pessoa que vai começar a frequentar o templo, ela tem que ter suas próprias roupas, né? E os acompanhantes, você também está levando um acompanhante, os filhos, quem vai ser selado, né? Sabe que os filhos têm que ficar separados por um tempo. A gente tem que pensar e nos preparar tudo isso. O selamento. Aí ele fala assim, ó, para realizar o trabalho de selamento por seus antepassados falecidos, deve consigo os registros do grupo familiar preenchidos, ou seja, as pessoas que vão selar têm que levar toda essa parte já tudo preenchidinho, tudo seus papelzinho impresso para poder chegar nessa parte do selamento. Se são vivos, as pessoas têm que às vezes ficar na salinha e esperar até o momento certo para
para ir até lá. Ele fala que tudo isso a pessoa tem que saber antes de estar indo. Os garments do templo será preciso, a pessoa que vai usar os garments do templo pela primeira vez, ela precisa comprar, e ela tem que ter já os garments dela, já não só para esse dia, mas para os outros dias também. E as roupas do templo, como eu acabei de falar, você pode até usar, mas depois você tem que ter as suas, né? Mas, e é isso, irmãos. Eu quero concluir aqui que foram muitas bênçãos que eu tenho recebido ao Pai Celestial desde que comecei a ir no templo. Sou muito grata a esse evangelho e grata a Deus principalmente por saber que temos um presidente vivo, ou um Profeta. profeta vivo, e temos um templo tão perto da gente, né? Onde possamos estar sempre renovando os nossos convênios, posso estar mais perto de Deus, posso ter essa capacidade e essa possibilidade de estar mudando a minha pessoa a cada dia. E gostaria que todos vocês que estão agora me escutando pudessem ter essa mesma oportunidade que eu tô tendo. Eu vou ler aqui uma parte do presidente Harold B. Lee. Ele diz: as cerimônias do templo foram estabelecidas por um Pai Celestial sábio, para que não deixemos de merecer a exaltação no reino celestial. Esse é o maior presente que nós podemos levar. E esse é o maior tesouro que nós podemos receber nesse mundo e no outro. Porque assim, essas bênçãos que nós recebemos hoje nesse mundo não se comparam com as bênçãos que vamos receber do outro lado. Então, se nós estamos preparados a ir por nosso tempo, se nós estamos preparados para esse grande dia de nós sermos exaltados, com certeza as bênçãos são maiores do que a que temos aqui nessa terra. Então, eu deixo meu testemunho, que eu sei que esse evangelho é verdadeiro, sei que a igreja de Jesus Cristo é verdadeira e sei que temos um profeta vivo. Sou muito grata por todos esses ensinamentos, pela preparação do templo que eu já fiz, e estou passando essa aula para vocês. E fui muito grata e obrigada à irmã Lígia e a Deus principalmente por a oportunidade que eu tenho hoje de estar dando essa aula para vocês. E é isso, eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem uma mensagem aqui rapidinho, que é bonito, só rapidinho. As avenidas das maiores cidades do mundo, é impossível não notar estes belos edifícios localizados em algumas cidades. Que foi? Os belos Que foi? ¿Puedes poner el closed caption? Não tenho, não sei. Esse aqui é o YouTube, não sei. Closed captions. Silenciosos, imponentes e misteriosos. O que será que acontece por trás dessas portas grandes que o mundo não pode ver? Por que milhões de pessoas consideram este o lugar mais seguro da Terra? Tudo começou com um sacrifício que desafia a lógica. Em 1853, os pioneiros começaram o Templo de Salt Lake. Eles não tinham máquinas. Tinham apenas picaretas, cordas e bois. Levaram 40 anos para terminar. 40 anos de suor e fé. Eles construíram o templo antes mesmo de terminarem suas próprias casas. Por que tamanha obsessão? A resposta está no que eles chamam de Casa do Senhor. Muitos confundem o templo com uma igreja comum, mas há uma diferença vital. As capelas são abertas para todos os domingos. É o centro da comunidade. Mas o templo é reservado. É um refúgio contra o barulho do mundo. Para entrar, é preciso estar preparado. É preciso buscar a pureza. Cruzar essa porta é como entrar em outra dimensão. Lá dentro, o luxo não é para ostentar, mas para homenagear o divino. Todos vestem roupas brancas, o empresário rico e o trabalhador humilde. No templo, todos são iguais perante Deus. Não há títulos, apenas irmãos e irmãs. Agora, entramos na parte que mais intriga o mundo: o batistério. Você se lembra do bunker de granito? Dos bilhões de nomes guardados? Aqueles nomes não estão lá para serem esquecidos, eles vêm para cá. A igreja acredita que o amor de Deus não termina no túmulo. Por isso, jovens e adultos são batizados em favor de seus antepassados. É uma oferta de liberdade para aqueles que já partiram. Um elo entre gerações.
Mas o momento mais alto acontece na sala de selamento. No mundo, os casamentos dizem, até que a morte os separe. No templo, a promessa é outra, para o tempo e toda a eternidade. Através de uma autoridade que eles acreditam vir do céu, famílias são unidas. Os espelhos na sala refletem essa união para o infinito, para frente e para trás. O templo é o backup espiritual da humanidade. É o lugar onde o céu e a terra se encontram para selar o que é eterno. Seja você um fiel ou apenas um curioso, é impossível negar a paz que esses jardins emanam. Você já sentiu essa paz? Já visitou um desses monumentos de fé? Comente sua experiência. Inscreva-se para descobrir mais mistérios da. É isso aí. Viram, né? Que Foi lindo. exatamente isso. Ai, Muito bonito, né? Muito Uhum. obrigada, Germânia, por sua classe tão bonita, tão explicativa, tão realmente nos fez entender com mais profundidade sobre a importância do templo. Templo não é simplesmente ir ao templo. O templo é ir e sentir e sair alimentado espiritualmente. Esse é o ponto que você explicou para nós. Muito obrigada, Germânia. Obrigada pela sua preparação. Obrigada por esse bom espírito que pudemos sentir. E eu sei que isso nos fortifica e nos dá o desejo de ir com mais frequência ao templo.